Oi, pessoal! Como vocês estão? O vídeo hoje vai ser muito especial. A gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido por vocês, que tem várias dúvidas sobre o jejum. Afinal de contas, para o que realmente serve o jejum? Como fazer? Onde o jejum está na Bíblia? E é sobre isso que a gente vai esclarecer. O primeiro ponto sobre o jejum que eu queria falar com vocês, porque hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar sobre o jejum. Mas jejum sem oração é o conhecido jejum intermitente, nada mais é do que uma dieta, porque cada dia mais a ciência descobre os inúmeros benefícios causados pelo jejum, né? Benefícios físicos, benefícios do nosso corpo. Então, realmente nós praticando esse jejum espiritual também teremos acesso a esses benefícios fisiológicos, o que é muito especial, muito importante também, só que não é o nosso verdadeiro alvo, né? O nosso alvo principal aqui. E mais uma coisa, cada vez que a gente vai vendo a ciência descobrindo algo que Jesus já praticava, gente, há mais de 2000 anos atrás. Então, olha como isso é poderoso e o quanto ele nos ensina. Então, vamos lá verdadeiramente ao que é o jejum espiritual, que é o tempo que você separa para estar ali com Deus. Então, você precisa realmente separar esse tempo. E o jejum, ele tem que vir alicerçado com outra coisa muito importante, que é a oração. Então, é uma ferramenta de modificação da nossa carne, que associada à oração causa um despertar na consciência do espírito. Quando você está fazendo um jejum, e o jejum ele é o quê? Você abster de um alimento por um tempo. Nós vamos falar sobre alguns jejuns aqui na Bíblia que são citados, mas o jejum é você ficar um tempo sem se alimentar, né? É um tempo que você voluntariamente para de comer e se dedica à oração. Então você passa tempo com Deus. Gente, não adianta você estar fazendo jejum e falar assim, olha, vou pular uma refeição, mas ficar durante essa refeição assistindo filme, mexendo no celular. Não! Você tem que passar esse tempo com Deus. Esse é o seu intuito, para você ficar mais aguçado ao falar dele, mais sensível, ter mais intimidade. Afinal de contas, Isabela, jejum é um mandamento, ele é obrigatório que a gente faça. Então, gente, não é um mandamento. O jejum, ele era obrigatório lá no Antigo Testamento. A gente vê o caso em Levítico 16, né, no dia da expiação, onde toda Israel parava para jejuar, para ter um momento de oração. Mas hoje, a partir, né, da nova aliança, do Novo Testamento em que vivemos, não é um mandamento. Porém, em várias vezes, várias ocasiões, Jesus nos instrui. Ele diz: quando jejuares, ou seja, ele não está nos mandando jejuar, mas é como se ele estivesse dizendo, é como se fosse algo assim, vocês vão jejuar, vocês vão jejuar, então quando vocês fizerem isso, façam assim, né? Então, é algo que o Senhor sabe que nós precisamos. O próprio Jesus é um exemplo disso, que ele jejuou 40 dias e 40 noites quando ele foi para o deserto. Então, a gente percebe a importância do jejum na vida do cristão. Para termos uma verdadeira intimidade com o Senhor, a gente precisa estar espiritualmente ativo, né? Nós precisamos ter um entendimento, um discernimento maior. E como que a gente vai fazer isso? Através do jejum, através de se abster, né, dos prazeres carnais, porque nós sabemos, gente, a comida, o alimento é um dos maiores prazeres que nós temos. Então, quando a gente abre mão daquilo, é como se a gente estivesse abstendo de um prazer muito grande. E naquele momento, no lugar do prazer, a gente vai entrar com o quê? Com a oração, com a palavra, com a leitura, com a intimidade, com o tempo a sós com o Senhor. A gente vê, por exemplo, lá em Joel, capítulo 2, versículo 12, falando assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Gente, olha só, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Então, o jejum é uma arma poderosa que o Senhor nos entrega para que a gente, quando a gente está precisando fazer um propósito, quando a gente está sentindo que a nossa alma está se abatendo, se a gente precisa ouvir um direcionamento mais específico do Senhor, né, o jejum
ele é muito importante nesses momentos. Mas o Senhor nos dá também um ensinamento lá em Mateus, gente. Mateus, capítulo 6, versículo 16, sobre o que fazer quando a gente jejuar. Né? Na verdade, o que não fazer quando jejuar. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena consciência. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai, que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Gente, que linda, né? Essa passagem é linda demais, porque primeiramente que Jesus nos diz aqui claramente que mesmo que as pessoas não estejam vendo o que a gente está fazendo, Deus está vendo todas as coisas e Ele recompensará tudo isso, né? Então, primeiro que o nosso coração tem que estar salvo nisso, tem que estar guardado nisso, a nossa esperança tem que ser essa. Mas ele deixa bem claro aqui também que quando a gente jejuar, a gente não ter uma aparência ruim, né? Não ficar se lamentando, porque muitas vezes nós somos assim. A gente chega num lugar, às vezes você tá em jejum, tá fazendo um jejum. E eu tinha essa dificuldade, por exemplo. Você tá fazendo jejum e a pessoa, você não vai comer? A gente quer se explicar demais, né? E aí que ele tá dando, olha, não fica entrando muito em detalhes, isso é entre você e eu. Ou então também não tem aparência ruim. Quando a gente tá naqueles dias mais difíceis, mais chatinhos, né, mais tristes, a gente tem essa mania. Aí fica com uma roupa mais largada, não lava o rosto, não penteia o cabelo. E ele tá falando que a gente tem que fazer o oposto, né? Não é porque a gente tá fazendo algo que tá sacrificando os nossos prazeres que a gente tem que fazer com esse intuito de ser um sacrifício. O jejum não tem que ser algo pesado, sacrificante, entende? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com todo o nosso coração. A prática do jejum é uma delas. Por mais difícil que seja, quando a gente tá ali fazendo, e depois, principalmente, que acaba que a gente percebe todos os benefícios, como é bom, a gente agradece ao Senhor por esse tempo precioso, né? Então, que a gente fique alegre no tempo de jejum, que as pessoas não percebam algo de diferente, né? Mas que realmente a gente coloque o nosso coração fechadinho ali com o Senhor e passe esse tempo precioso. Na Bíblia também alguns tipos diferentes de jejum. O jejum de Esther, que foram 3 dias completo, sem alimento e sem água. Vemos o jejum que Jesus fez de 40 dias e 40 noites, se abstendo do alimento sólido. E nós vemos também o jejum de Daniel, que ele, absteve da carne, não tomava vinho, mas enquanto isso se humilhava e orava. Então são algumas práticas do jejum aí que nos ensinam muito a como nós devemos jejuar. Por quê? O Senhor, ele não nos dá um mandamento de como, né? Ele não dá um tempo que deve ser feito o jejum, como deve ser feito o jejum. Mas nós sabemos o quanto o jejum é importante e quantos benefícios espirituais, físicos e emocionais causam. O jejum, além de todas essas coisas, ele nos traz mais domínio próprio. Por quê? Porque nós conseguimos controlar mais as nossas emoções, os nossos impulsos, a nossa compulsão muitas vezes. Então, é uma ferramenta muito importante. E eu anotei aqui os 3 principais benefícios espirituais do jejum, hein? Primeiro, é uma arma para combater batalhas espirituais, isso mesmo. Aqui na Bíblia a gente vê que certas batalhas espirituais só são vencidas com o jejum. Então, se você sente que está enfrentando uma batalha espiritual, o jejum é a sua principal arma. Jejum, oração e, claro, a palavra de Deus. Segundo benefício, é um aumento, que você vai sentir da sua fé. Você vai estar dedicando o seu tempo, a ter uma maior intimidade, se dedicando a ler a palavra, a orar. Então isso vai aumentar a sua fé. Terceiro, último benefício, mas não menos importante, que ele deve ser feito em secreto, voltado para Deus, não para se vangloriar como os fariseus faziam, assim como a gente leu lá em Mateus 6,16, mas realmente para que você tenha esse quebrantamento de coração diante do Senhor. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido edificante para vocês. Tentei fazer um vídeo mais, simples e resumido possível para realmente desmistificar essa coisa de que jejum é muito complicado, que não é. Se ficar alguma dúvida ainda, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todos vocês.